E se eu te dissesse que o segredo das histórias mais memoráveis da literatura e do cinema está em uma única técnica que faz seu leitor ou espectador ficar completamente obcecado pela sua narrativa? É uma técnica tão poderosa que, quando bem executada, transforma uma história boa em uma obra-prima inesquecível. Eu estou falando do plot twist, aquela reviravolta que faz todo mundo olhar para você e dizer: como é que eu não percebi isso antes? Hoje eu vou te revelar como criar plot twists tão impactantes quanto os dos filmes O Sexto Sentido e Os Outros. E eu vou te mostrar exatamente como aplicar isso na sua próxima história. E não, você não está vendo coisa do outro mundo. Você está prestes a descobrir como fazer sua história viver para sempre na mente do seu público. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um tema que eu amo e que tem o poder de elevar qualquer narrativa ao próximo nível: os plot twists. Sabe aquela sensação de ter o tapete puxado debaixo dos seus pés no filme? Aquele seguido de um preciso assistir de novo para entender todos os sinais? É disso que estamos falando. Eu passei anos estudando e aplicando técnicas de plot twist. E eu posso te garantir uma coisa: dominar essa habilidade vai transformar completamente a maneira como você conta histórias. E não importa se você escreve romances, roteiros, contos ou até mesmo copy para marketing. Um bom plot twist funciona em qualquer formato narrativo. Hoje eu vou compartilhar com vocês não só a estrutura por trás dos plot twists memoráveis, mas também técnicas práticas e um exercício especial que você pode aplicar hoje mesmo na sua escrita. E para isso, vamos analisar dois exemplos perfeitos: O Sexto Sentido e Os Outros, dois filmes que revolucionaram a maneira como pensamos sobre reviravoltas narrativas. Então, você está pronto para descobrir como criar aquele momento que deixa seu público de queixo caído? Vamos lá! Antes de mais nada, precisamos entender o que é um plot twist de verdade. Não é apenas uma surpresa aleatória jogada no final da história. Um plot twist genuinamente poderoso é uma revelação que transforma completamente a percepção do leitor sobre tudo que veio antes. Olha só, quando eu assisti O Sexto Sentido pela primeira vez, em 1999, meu Deus, o que foi aquele momento em que descobrimos que o Bruce Willis estava morto o tempo todo? Eu pirei no cinema e comecei a repassar mentalmente todas as cenas anteriores. E é exatamente isso que um grande plot twist faz. Ele te obriga a reinterpretar toda a história. Eu lembro que eu passei a noite inteira pensando: como eu não percebi que ninguém, além do garotinho, falava com ele? A beleza está aí. Todas as pistas estavam lá, bem na nossa frente, mas foram apresentadas de uma forma que o nosso cérebro interpretasse de uma maneira completamente diferente. Agora vamos ao que realmente importa. Depois de analisar vários plot twists, eu identifiquei 3 regras fundamentais que separam os extraordinários dos medíocres. Primeira regra: o plot twist precisa ser surpreendente e inevitável ao mesmo tempo. Parece contraditório, né? Mas não é. Quando a revelação acontece, o público precisa sentir aquele choque, aquele "uau, eu não esperava por essa". Mas logo em seguida ele pensa: como eu não percebi isso? Faz todo sentido. Em O Sexto Sentido, quando descobrimos que o Dr. Malcolm estava morto, é chocante, mas imediatamente começamos a lembrar de todas as cenas em que só o menino, o Cole, interagia com ele, como sua esposa parecia ignorá-lo, e percebemos
que a conclusão era inevitável. A segunda regra: espalhe pistas sutis ao longo da narrativa. Não pode parecer que você tirou o plot twist assim do nada, como um coelho da cartola. O público se sente atraído quando isso acontece. As melhores reviravoltas são aquelas que foram cuidadosamente preparadas desde o início. Em Os Outros, durante todo o filme, a gente vê a protagonista, a Grace, que é interpretada pela Nicole Kidman, obcecada com as cortinas fechadas, com a proteção das crianças da luz. E quando descobrimos que eles são os fantasmas, todas essas excentricidades ganham um novo significado. As pistas estavam lá o tempo todo. Eu tive uma aluna que ela adorava escrever thrillers, mas os plot twists dela sempre pareciam assim meio forçados. Quando eu ensinei a ela essa técnica de espalhar as migalhinhas de pão ao longo da história, as narrativas deram um salto de qualidade incrível. O segredo é: as pistas precisam ser perceptíveis o suficiente para estarem lá, mas sutis o bastante para não estragarem o jogo. A terceira regra: o plot twist deve elevar o impacto emocional e temático da história. Não basta surpreender. A reviravolta precisa aprofundar o significado da narrativa. Em O Sexto Sentido, descobrir que o Malcolm está morto não é apenas chocante. Transforma a história em uma jornada de aceitação e redenção. E em Os Outros? Quando descobrimos que a Grace e os filhos são os verdadeiros fantasmas, isso amplifica todo o tema do filme sobre negação, culpa e aceitação. A reviravolta não é apenas inteligente, é emocionalmente devastadora. Vamos dar uma olhada mais profunda nestes dois exemplos magistrais. Em O Sexto Sentido, o diretor, o M. Night Shyamalan, usa uma técnica brilhante. Ele manipula nossos pressupostos. Desde o início da história, a gente assume que o Malcolm sobreviveu ao ataque mostrado na primeira cena. O filme nunca afirma isso diretamente, nós que presumimos. E a narrativa é cuidadosamente construída para sustentar essa interpretação errônea. Por exemplo, há uma cena em que o Malcolm parece estar jantando no restaurante com a esposa. Mas se você reassistir, você vai ver que ela nunca responde diretamente para ele. É genial. Da mesma forma, em Os Outros, o Alejandro Amenábar brinca com as nossas expectativas sobre o que é normal e o que é sobrenatural. A obsessão da Grace com a proteção das crianças da luz é apresentada como um problema médico, quando na verdade é um indício da condição deles como fantasmas. E os intrusos, que parecem ter invadido a casa, são os verdadeiros proprietários vivos, realizando uma sessão espírita. O que os dois filmes fazem de maneira irrepreensível é criar um ponto cego narrativo. Eles direcionam a nossa atenção, o nosso foco para um lugar, enquanto a verdade se esconde em outro. Agora, vamos à prática. Como você pode criar o seu próprio plot twist impactante? Vou te dar um método em 5 passos que eu uso com os meus alunos e que funciona incrivelmente bem. Passo 1. Comece pelo final e trabalhe de trás para frente. Os melhores plot twists são planejados desde o início. Decida qual será a sua grande revelação e, a partir daí, construa sua história de trás para frente. Anos atrás, eu estava lutando com um conto que não parecia ter impacto suficiente. Quando eu comecei a planejar a partir do plot twist final, que a protagonista estava manipulando a narrativa o tempo todo, tudo mudou. A história ganhou profundidade e coerência. Este conto está na Amazon e ele se chama
Faz uns 40 minutos que o Cristóvão está esmurrando a porta. Leia e se surpreenda. Passo 2. Identifique as premissas e expectativas do seu público. Quais são as suposições naturais que o seu público fará? Quais convenções de gênero eles esperam? É nisso que você vai se apoiar e então subverter. Em O Sexto Sentido, o Shyamalan sabe que ao mostrar um personagem interagindo com os outros, automaticamente presumimos que ele está vivo. Esta expectativa se torna a base do engano. Passo 3. Crie um sistema de distração. Enquanto você planta as pistas do verdadeiro mistério, dê ao seu público algo mais óbvio para se preocupar. Em Os Outros, estamos tão preocupados com os intrusos que não percebemos os sinais de que a própria família é sobrenatural. Essa é a técnica do mágico. Enquanto na mão direita faz um movimento chamativo, a esquerda executa o truque real. Passo 4. Desenvolva a teia de pistas. Agora, espalhe suas pistas em 3 níveis. Pistas evidentes, que só fazem sentido após a revelação. Pistas moderadas, sutilmente perceptíveis durante a primeira leitura. E as pistas ultra sutis, que só os mais atentos perceberão. No filme O Sexto Sentido, uma pista evidente é que ninguém fala com Malcolm além do Cole. Uma pista moderada é o ar ficar frio quando ele está presente, como acontece com os outros fantasmas no filme. Uma pista ultra sutil, a aliança de casamento do Malcolm, que ele ainda usa, mas a sua esposa não. Passo 5. Teste o seu plot twist com a pergunta crucial. Esta revelação transforma a história em algo mais profundo ou significativo? Se a resposta for sim, você tem um plot twist genuíno. Se for apenas legal ou surpreendente, continue trabalhando nele. Deixa eu te contar um segredo. Existem armadilhas que podem destruir até o plot twist mais promissor. Eu já caí em algumas delas e eu quero te poupar desse sofrimento. Primeiro, o plot twist gratuito. Uma reviravolta que existe pelo choque, só, sem conexão com os temas ou personagens da história. É como aquele famoso "era tudo um sonho". É decepcionante e vazio. Segundo, o plot twist previsível. Se seu público consegue adivinhar a reviravolta na metade da história, você perdeu o elemento surpresa. Teste sua história com leitores de confiança para ver se eles conseguem prever o final. Terceiro, o plot twist inconsistente, uma reviravolta que contradiz os eventos anteriores da história. Em O Sexto Sentido, o twist funciona porque tudo se encaixa quando revisitamos a narrativa. Quarto, o plot twist sem preparação. Aquele que parece vir literalmente do nada, sem pistas, sem preparação, é apenas um Deus ex machina disfarçado. Agora, vamos ao exercício prático que eu prometi. É a técnica do espelho invertido e funciona assim. Primeiro, pegue uma cena crucial da sua história. O ideal é que seja uma cena que aconteça antes do ponto médio. Segundo, escreva essa cena normalmente, a partir da perspectiva e das suposições atuais dos seus personagens e leitores. Terceiro, agora reescreva exatamente a mesma cena, mas incorporando a verdade que será revelada no plot twist. Note como detalhes aparentemente insignificantes ganham novos sentidos. Quarto, compare as duas versões e identifique de 5 a 7 elementos que podem servir como pistas sutis. Quinto, reescreva a cena original
incorporando essas pistas, mas de forma que pareçam naturais e nada chamativas. Por exemplo, se o seu plot twist é que um personagem tem uma doença terminal que esconde de todos, na versão Verdade Revelada, você mostraria ele tomando remédios escondido, tendo sintomas sutis, evitando certos assuntos. Depois, você incorporaria discretamente esses elementos na versão que o seu leitor lerá. Eu usei essa técnica quando estava escrevendo aquele conto, e os meus leitores beta ficaram surpresos com o twist, mas depois disseram: como eu não percebi isso antes? Tente esse exercício hoje mesmo com uma história que você está trabalhando. Se não estiver escrevendo nada no momento, pega uma cena de um filme ou de um livro famoso que você goste naturalmente e tente adicionar um plot twist usando essa técnica. E agora vamos recapitular o que nós aprendemos hoje sobre como criar plot twists inesquecíveis. Um plot twist poderoso transforma a percepção do leitor sobre a história, como em O Sexto Sentido e os outros. As 3 regras de ouro são: ser surpreendente e inevitável, espalhar pistas sutis ao longo da narrativa e elevar o impacto emocional e temático da história. Para criar o seu próprio plot twist, siga os 5 passos. Comece pelo final, identifique as expectativas do público, crie um sistema de distração, desenvolva uma teia de pistas em diferentes níveis e teste se o twist torna sua história significativa. Evite os pecados capitais, plot twists gratuitos, previsíveis, inconsistentes ou sem preparação. E aí, conseguiu visualizar como criar um plot twist que deixará seus leitores de boca aberta? Espero que este vídeo tenha aberto sua mente para as possibilidades narrativas que os plot twists oferecem. Como você viu, não é sobre enganar o seu público, é sobre recompensá-los com uma experiência mais profunda e significativa. Se este conteúdo te ajudou, me ajude também, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com outros escritores. E agora eu quero muito saber, qual foi o plot twist que mais te impactou na vida? Conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo!